Bom, ainda sobre essa série de vídeos sobre o complexo de Édipo e sobre, né, a cena edípica, o Édipo é então para nós esse eixo fundamental da psicanálise, não uma pedra angular, como eu comentei nos vídeos anteriores. É claro que a gente retomando um pouco da memória, da lembrança da mitologia, esse trágico destino do Édipo Rei, escrito por Sófocles, mais ou menos por volta do ano de 427 a.C., relata de alguma forma essa travessia de uma vida, em busca, por exemplo, da revelação da sua origem, e repetindo também essa trágica saga das Labdácidas. Se questiona sobre quem seria o assassino do seu pai Laio, né? Então, é uma mitologia interessante, é uma história interessante, e ela nos permite fazer algumas alusões e aproximações para entender quais são as bases da noção, da teorização do complexo de Édipo dentro da obra e da teoria freudiana. Então, ao que tudo indica, Édipo não sabia sobre nada disso, mas ele é surpreendido ao descobrir, sendo ele mesmo o assassino que procurava encontrar. Vamos aprofundar um pouco mais em detalhe na história. Por enquanto, uma pincelada, uma noção de como que essa história, essa tragédia, ela se construiu. Laio, ele é esse rei da cidade de Tebas, ele foi casado com Jocasta, né, conforme conta relatos da própria mitologia, foi advertido pelo oráculo de que não poderia gerar filhos, e se esse mandamento fosse desobedecido, segundo a previsão do oráculo, Laio seria morto pelo próprio filho. Se casaria com a mãe, né? E isso seria uma outra previsão que o oráculo havia feito para ele. Então o rei de Tebas não acreditou e teve um filho com Jocasta. Depois dessa situação, ele acaba se arrependendo do que havia feito e abandona essa criança numa montanha com os tornozelos furados para que ela de fato morresse. Essa ferida que ficou aí no pé do menino é que deu origem ao nome Édipo e, consequentemente, a essa história, essa tragédia do Édipo, que significa pés inchados. O menino não morreu. Ele foi encontrado por alguns pastores que o levaram a Pólipo, o rei de Corinto. Ele criou o Édipo, então, como um filho legítimo. O Édipo, então, depois de toda essa etapa, ele se torna adulto e acaba também consultando o oráculo de Delfos para saber o seu destino. E segundo o oráculo, o seu destino era matar o pai e se casar com a mãe. Claro que essa situação deixou ele apavorado com o que ele ouviu. Ele foge de Corinto em direção a Tebas e no meio do caminho se encontra com Laio, que ordena a ele que abra caminho para que passe. Então imagine essa cena que ele reencontra sem saber com seu pai biológico e surge essa demanda, esse conflito. Édipo não atende ao pedido do rei e luta com ele até matá-lo. Então, sem saber que havia matado o próprio pai, Édipo então prosseguiu sua viagem para Tebas. E no caminho ele se encontrou com a Esfinge, um monstro metade leão, metade mulher, que atormentava o povo de Tebas, pois lançava enigmas e devorava quem não os decifrasse. O enigma proposto pela Esfinge era o seguinte: qual é o animal que tem 4 pés pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Ele então pensou, refletiu sobre o enigma e respondeu que era o homem, pois na manhã da vida, na infância, engatinhava com pés e mãos, ao meio-dia, idade adulta, andava sobre 2 pés e à tarde, na velhice, precisava de 2 pernas e de uma bengala. A Esfinge, então, ficou furiosa por ter sido decifrada e se matou. O povo de Tebas saudou Édipo como seu novo rei e lhe entregou Jocasta como esposa. Depois disso, uma violenta peste atingiu a cidade de Édipo e a cidade, né, de Tebas, e o próprio Édipo foi consultar o oráculo para entender o que estava acontecendo. Ele respondeu que a peste não teria fim enquanto o assassino de Laio não fosse castigado. Ao longo das investigações, a verdade foi esclarecida e Édipo, horrorizado por descobrir que se casara com a sua mãe, provocou a sua própria cegueira, enquanto Jocasta se enforcou. Então, olha que incrível é ouvir essa história,
né, conhecer um pouco da tragédia e dessa mitologia grega. É claro que ela teve outras formas, outros recontos dessa própria tragédia, mas é nesse momento que a gente se apoia para ilustrar e para aproximar essa história da teorização do complexo de Édipo. É isso.